Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Eu espero que você esteja bem. De verdade, esse é o desejo mais sincero do meu coração. Vamos mais uma vez para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Hoje é 11/4/2021. Eu quero orar antes. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, por essa semana que se inicia. Pedir a Deus que o Senhor nos fortaleça para essa semana, Pai. Que a tua graça, o teu favor, ó Deus, a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e em tudo nós devemos dar graças, agradecer ao Senhor, agradecer porque acordamos, despertamos logo pela manhã e com isso, ó Deus, o Senhor nos deu oportunidade, ó Pai, de perceber a tua criação, ó Pai. Obrigado porque nos alimentamos nesse dia, bebemos, ó Deus, quando tivemos sede, nos vestimos, ó Pai. Podemos, ó Deus, fazer uso do sol. Ó Senhor, muito obrigado. Podemos nos movimentar, ó Pai. E, ó Deus, quero continuar pedindo, Senhor, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa curar, em nome de Jesus. Quero seguir orando também por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa, essa semana, trazer boa notícia, Pai, em nome de Jesus. Quero continuar orando por todos os profissionais da área médica. Abençoa esses homens e mulheres realmente valentes, ó Deus, que, ó Pai, são protagonistas da vida, Senhor. Muito obrigado por cada um deles, E, ó Deus, te peço, usa a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é A Percepção da Vida. A percepção da vida. Hoje, durante o dia, caminhando um pouco pela manhã, eu comecei a olhar as árvores. Comecei a olhar para o chão, aonde havia terra. Comecei a olhar para as aves. Comecei a olhar para o céu, para o sol, para as nuvens. E eu me dei conta de que fazia muito tempo que eu não percebia essas coisas que foram criadas por Deus, mas para nós, para que nós desfrutássemos. Por isso o título da mensagem dessa noite é A Percepção da Vida. E a percepção da vida que nós, pelo ativismo que vínhamos e que estamos, perdemos. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 1. No capítulo 1 nós vamos ler versículo 26 ao 28, nessa introdução. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Quando você olha para o capítulo 1 do Gênesis e vê logo nos primeiros versículos do Gênesis, Deus em 6 dias faz toda a criação, tudo aquilo que nós conhecemos, e no 7º dia ele descansa. E é interessante, quando nós lemos os primeiros versículos, a cada movimento de Deus, a cada criação de Deus, ele termina dizendo: e foi bom. Ele se agrada daquilo que ele cria. Vou dar um exemplo para os irmãos. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Ele continua, por exemplo, no versículo 7, dizendo: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, águas sobre o firmamento, e assim fez. E chamou, Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o 2º dia. E ele segue dizendo, por exemplo, aqui no versículo 10, a porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E aí ele completa: e viu Deus que isso era bom. Deus faz e tem a percepção de que desses elementos que ele vai criando são magníficos, têm beleza. E nós, porque já vínhamos de um ativismo incontrolável, para lá e para cá, sem perceber mais nada, sem perceber inclusive a nós mesmos, o quanto vínhamos nos maltratando e maltratando a criação. E algumas pessoas têm dito que esse momento em que nós estamos vivendo fez com que nós parássemos. Não, nós não paramos, pelo contrário, nosso ativismo, ele aumentou, porque muitos de nós, passamos a trabalhar nos nossos lares, a ter que dar conta do trabalho e ao mesmo tempo das atividades do lar, aqueles que estão trabalhando de casa, aqueles que continuam indo para as empresas, tendo que ter cuidados e cuidados redobrados, indo trabalhar muitas vezes com medo. Perdemos a percepção da vida, da beleza das coisas. E eu escrevi mais algumas coisas aqui. Essa noite eu quero fazer menção sobre a vida, sobre o quão rápido a vida é fugaz, meus irmãos. Estou aqui falando, não tenho certeza se nos próximos segundos estarei com vocês. E nós perdemos a percepção da vida, do quão ela é fugaz. Nós entramos num ativismo, como eu disse, e eu quero fazer menção desse ativismo, inclusive, de como nós vivemos debaixo do jugo desse ativismo, e nós perdemos a percepção da vida, da criação e do próximo. E quando eu digo o próximo, aquele que está fisicamente próximo de nós, nós estamos buscando relacionamento, interação através dessa tela. É bom, isso é bom, eu não condeno isso, mas nós nos esquecemos de quem está vivendo conosco. Ou seja, nós perdemos a percepção de tudo, perdemos a percepção do eterno, de Deus. E alguém disse essa semana, fizeram uma pergunta para um filósofo,
se nós sairemos, diferentes desse momento em que nós estamos vivendo. E ele disse o seguinte: nós não sairemos os mesmos, mas nós não sairemos inéditos. E eu fico me perguntando se realmente haverá alguma diferença em nós. Se nós somos sensíveis ao ponto de percebermos alguma coisa que nós deveríamos melhorar. E da palavra de Deus, e ela é a base da nossa mensagem, nós de nós mesmos não podemos acrescentar nada, só pedir sabedoria a Deus para expressar as verdades bíblicas. No versículo 26, Deus diz o seguinte, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que eu tiro daqui, que nós podemos tirar daqui, é que nós venhamos a ter a percepção que nós fomos feitos à imagem. Quando nós nos olhamos no espelho, nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Deus é bonito, Deus ele é perfeito, Deus ele é imaculado. Deus nos fez sua imagem e semelhança, segundo o seu caráter, principalmente. E Ele espera de nós que nós não percamos essa percepção. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele, o homem, domínio sobre a criação, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. O que nós tiramos daqui, Deus estabelece um domínio do homem sobre a natureza, mas não é um domínio para fazer com a natureza o que ele vem fazendo, senão ter a percepção do quanto a natureza pode ser o seu sustento, ao mesmo tempo ser bonita aos seus olhos, agradável aos seus olhos. É tão verdade isso que hoje, depois de tanto tempo, minha esposa me convenceu a fazermos uma trilha de bicicleta. Foi fantástico, fantástico, foi magnífico respirar aquele ar dentro de uma trilha, sentir aquele ar fresco que só a mata pode providenciar para nós. E eu comecei a ouvir, a perceber o barulho das árvores, dos galhos se movimentando, atacados pelo vento, o cheiro da terra, o canto dos pássaros. E eu me lembro de que quando era garoto, o meu tio, o filho caçula do meu avô, me levava, guri, para irmos na mata buscar filhotes de sabiá, caçar passarinhos. Naquela época nós fazíamos isso, não para maltratá-los. Nós criávamos ele no bico e depois colocávamos, eu me lembro, naquela época ainda usávamos LPs. Meu tio tinha LPs de canto para ensinar os sabiás a cantar. E eu me lembrei de tudo isso, dessa percepção da criação que nós perdemos. Eu mesmo me lembro que eu imitava pássaros. Hoje meu filho me perguntou: pai, o senhor sabe imitar pássaros? Porque ele tem percebido o canto dos pássaros. E eu imitei um pássaro preto para que ele pudesse escutar. Quantos pássaros eu imitava, porque eu vivia em contato com a natureza. Naquela época nós nadávamos em represas, nós brincávamos, nós tínhamos percepção, e o ano era bem longo, a vida era aproveitada.
Era muito gostoso perceber meu avô falando comigo, minha avó. Era muito gostoso ouvir rádio com a minha avó, ouvir a minha mãe, beijar a minha mãe enquanto ela lavava a louça, pedir para minha mãe fazer a minha lição, trocar comigo e eu lavar a louça para ela. E eu beijava e beijava e beijava a minha mãe. Ouvir o meu pai, ver o quanto meu pai era inteligente, falo com muita modéstia, ver como meu pai escrevia, ter percepção da caligrafia do meu pai, ver o quanto meu avô era artístico, porque ele era construtor. Perceber essas coisas simples da vida. E Deus aqui no versículo 26 estabelece esse domínio, mas para que fosse agradável, não agressivo, mas agradável. Agradável para nós e agradável para a própria natureza. Como se a natureza pudesse sentir prazer com a nossa presença. Só do versículo 26, Deus falou comigo nessa noite. E eu tenho dado graças a Deus, porque nesse período de pandemia, por algum motivo eterno, eu tenho dedicado muito mais, já dedicava, mas dedicado muito mais tempo para Deus, para os seus cânticos, para a sua palavra. Agora mesmo eu acabo de chegar, de ministrar os cânticos na igreja, e fiquei orando a Deus: Senhor, eu devo chegar em casa e ainda transmitir a minha mensagem? E Ele disse sim, e disse sim através da mensagem que eu ouvi hoje, quando o próprio pastor mencionou o Gênesis, e era a mensagem que eu buscava a confirmação de Deus. Percepção do eterno, porque nós somos fugazes, meus irmãos. Eu minimamente espero que saia desse momento humilde, mais humilde. São alguns atributos que eu venho buscando de Jesus, quando Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu venho pedindo a Deus: faz de mim um Leandro mais humilde, Senhor. Retira de mim aquilo que me atrapalha de ter a sua percepção. Eu sou uma pessoa muito ligada nas notícias. Não consigo viver alienado às notícias. Tenho clamado a Deus: me ajuda, Senhor, a filtrar melhor isso. Confesso aos irmãos, sou uma pessoa que busca não fazer críticas tolas, mas ter uma visão ampla dos fatos, me posicionar sim, mas tudo isso tem limites, porque quando ultrapassa os limites, você percebe que começa a te fazer mal. Ter essa percepção da vida. O versículo 27, ele diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que nós tiramos daqui: Deus estabelece relacionamento entre um casal, no caso aqui Adão e Eva. E esse exemplo que Deus nos dá faz-nos um alerta. Nós buscamos relacionamentos nas redes sociais e muitas vezes nos esquecemos de quem está em casa, da nossa esposa, nosso esposo, dos nossos filhos. Se vivemos com outras pessoas, eles são os próximos, os mais próximos de nós, e que poderiam nos proporcionar relacionamento.
não só atritos, não só ajustes, porque muitos viviam, né, em suas viagens, eu era um deles, viviam, né, o seu trabalho, iam todos os dias para o seu trabalho, de igual modo as esposas, os filhos na faculdade, na escola. E no momento em que somos colocados todos dentro do mesmo ambiente, dá a impressão que é só ajustes. E não pode ser só isso, os ajustes têm que servir para relacionamentos. Deus é relacional. Quando você olha para a palavra de Deus, e nós ainda vamos ler 2 ou 3 versículos aqui, você vê um Deus que faz questão. Ele é coletivo, mas é individual. Deus quer relacionamento com você, sabia? E você e eu precisamos ter essa percepção de que existe o eterno e que Ele quer relacionamento conosco nesse período. Deus, Ele quer que nós venhamos a nos sensibilizar de alguma maneira e que tenhamos relacionamento com Ele. Só do versículo 27, Deus falou comigo dessa forma. E nós buscamos relacionamentos nas redes sociais e perdemos a percepção do próximo, como eu disse. No versículo 28, olha o que ele diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Ele abençoou e disse: sede fecundos. Ele disse: tenham filhos para relacionamento. E nós tiramos daqui, ó, Deus, Ele estabelece relacionamento entre pais e filhos, filhos, netos e avós, filhos, irmãos entre si. E como eu disse, o ativismo que nós vivemos fez com que nós viéssemos a perder os nossos relacionamentos. A tela tem sido nosso refúgio. Que o nosso refúgio seja, em primeiro lugar, o Eterno, o Deus Altíssimo. Em segundo lugar, a nossa família, o nosso próximo. Se você sente falta de um abraço, dê um abraço na sua família. Agora mesmo eu cheguei e disse para o meu filho, para minha esposa, dei um beijo em cada um deles. Dei um abraço no meu filho e disse para ele: o papai já estava com saudade. Um tempo curto em que eu estive na igreja, mas já estava com saudade do meu filho, da minha esposa. Que nós possamos ter essa sensibilidade, que nós possamos voltar a ter saudades. Saudade. Era tão bacana. Eu sou um saudosista por excelência. Eu tive o privilégio, e olha, tenho 45 anos apenas, tive o privilégio de escrever cartas de próprio punho, enviar cartas e receber cartas, e havia uma expectativa do quando aquela carta iria chegar e nós íamos receber notícias dos familiares no interior, e eles também. Nós enviávamos cartas para eles, era tão gostoso isso. Eu sou um saudosista. Nós termos essa percepção de que é necessário termos relacionamento, percebermos a natureza, as cores, mas hoje, se você sair na sua porta para fora, tente observar as cores, tente observar o céu, e se o céu estiver nublado, saiba que depois
dessa faixa nublada, existe uma noite estrelada, que foi Deus que fez. Quando você ler o Gênesis, você perceberá no versículo 14 do capítulo 1, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e entre a noite. As estrelas. Nós temos essa percepção do nosso respirar, como nós estamos respirando, se nós estamos agitados ou se nós estamos calmos. E eu sigo ainda aqui para nós irmos já para o final. Deus estabelece relacionamento entre Ele próprio e o homem, quando nós vamos para o capítulo 3 do Gênesis e o versículo 8 e 9, olha que coisa magnífica que o homem tinha. O homem tinha ali à sua disposição, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Eles esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O homem e a mulher já estavam com vergonha do erro que haviam cometido. Mas Deus estava lá. Deus estava lá porque Ele queria, eu vou dizer, bater um papo com o homem. Deus, Ele ia até o jardim para conversar com o homem. E hoje Deus pode nos ouvir através das nossas orações. E nós podemos ter acesso a esse Deus Criador de todas essas coisas magníficas, através do seu Filho Jesus, através de nós reconhecermos, termos a percepção de que Jesus Cristo vive, o Filho de Deus vive. Eu tenho visto nas minhas redes sociais pessoas, não convém citar nomes aqui, debochando de Deus, debochando de Jesus Cristo, debochando do eterno. Isso me causa tristeza. Eu fico imaginando o quão triste será o dia da partida dessa pessoa. Não porque Deus não queira acolhê-lo em seus braços amorosos, mas porque Ele próprio passou a vida e nos segundos finais da sua vida negando a existência de Deus. Eu deixo esse alerta para você. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo de ter essa percepção da vida. Título da mensagem de hoje. Tem essa percepção da vida, porque nós perdemos a percepção da vida, da criação, do próximo e do eterno. Nós perdemos. E Deus nos faz hoje um convite para voltarmos a ter essa percepção do eterno. Deus nos conclama. Deus nos chama para que nós realmente venhamos a parar um pouco, aproveitar cada dia. Isso é uma mensagem para mim. Aproveitar cada dia, ter percepção das cores, ter percepção das pessoas, dos sons.
do canto dos pássaros, dos ruídos, de tudo aquilo que Deus criou e deixou à disposição a partir do Gênesis. Faça isso. A percepção do barulho da sua esposa, do seu esposo na casa, dos seus filhos. Se você tiver um animal de estimação, o latido, tem essa percepção. Pare um pouco e tenha essa percepção, porque ela traz vida, ela é a própria vida na sua casa. O barulho que o vento faz ao cortar as frestas das janelas. Peço perdão pelo erro. Essa percepção, como eu disse, a percepção do nosso respirar, do bater do nosso coração, os barulhos das nossas articulações, olhar mais para o nosso corpo. Hoje mesmo, minha esposa brincando comigo, você precisa se cuidar mais. Eu falei, você tem razão. E aí eu comecei a cuidar dos meus pés, porque eu confesso para os irmãos que não é uma virtude minha cuidar muito da minha saúde, e eu sei que eu preciso, porque eu pedi a Deus viver até os 95 anos de idade. Eu pretendo viver até os 95 anos de idade, com percepção da vida. E hoje comecei a cuidar dos pés. Cuide de você, cuide da sua saúde, tenha percepção de como você está, das dores que você sente. Deus quer que você se cuide, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuide de você, cuidado com os excessos, não se agrida. Outra coisa, não exija demais de você. Nós já estamos exigidos pela situação que nos é imposta. Não sei se você concorda comigo. A própria pandemia, essa própria situação em que nós estamos vivendo já impõe a nós situações que nós nunca vivemos e temos que lidar e resolver e cuidar e trabalhar. Cuide um pouco de você. Reserve tempo para você. Reserve tempo para Deus. Reserve tempo para louvar. Reserve tempo para a oração. Reserve tempo para Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa humilde mensagem, Senhor, mas que vem do trono da tua graça. Que essa mensagem possa falar aos corações, ó Deus, possam produzir vida, percepção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor abençoe as pessoas que acompanham as mensagens do programa Esperança Bíblica, Pai. E, ó Deus, eu faço meu apelo dominical. Se há alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou quer fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que há necessidade de ter percepção de que o eterno existe, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e retorno aos seus braços amorosos. Faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, se essa mensagem falou com você, eu peço a você sim que compartilhe, para que a vida possa escoar, para que os rios de vida eterna possam chegar no seu destino. Talvez você tenha pessoas nas suas redes sociais que
possivelmente gostariam de ouvir uma mensagem como essa. Compartilhe. Eu sou apenas uma ferramenta. Disponho o meu tempo gratuitamente, porque eu amo fazer isso. Eu amo proclamar o Evangelho da verdade, a palavra da verdade de Deus. Compartilhe. Nós, nesse momento, estamos com os nossos cultos na PIB online. A PIB, a Primeira Igreja Batista em Itupeva, fica na Rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Eu espero muito em breve. Se você mora em Itupeva, recebê-lo aqui. Se você quiser também nos fazer uma visita de outra cidade, você será recebido e muito bem recebido. E se você vive em outras cidades, procure uma igreja para congregar. É muito bom congregar. Em nome de Jesus, e eu desejo que você tenha uma excelente semana e que possamos nos encontrar no próximo domingo em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, Deus te abençoe, tchau.